Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começar nossa semana juntos, meditando um pouquinho sobre o reino de Deus e sobre aquilo que Jesus falou a respeito do reino de Deus, que eu acho que é fantástico, a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é a mensagem que Jesus estava trazendo uma religião para nós. A ideia da religião não parte de Deus. Por quê? Porque religião é um esforço humano para se achegar a Deus. O reino de Deus, o Evangelho, é o inverso, é o esforço de Deus para buscar o homem. O reino de Deus, então, é a chegada de um mediador que vai unificar novamente tudo aquilo que estava disperso, tudo aquilo que estava perdido. Quando a gente pensa em salvação, a gente pensa no ser humano, basicamente, que Jesus veio salvar os homens, as mulheres, os seres humanos. Mas a verdade mesmo, bíblica, é que Deus veio restaurar todas as coisas. O universo inteiro está afetado pela queda do homem. Portanto, o que Deus tem que fazer em Jesus é reatar todas as coisas a Ele novamente. O problema da humanidade hoje não é que a humanidade não tem tecnologia, não é que a humanidade não tem inteligência, não é nada disso. O problema é que a humanidade está separada de Deus espiritualmente. E o reino de Deus é essa chegada que reata, que reúne, que religa. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus disse assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus chega, chegou o reino dos céus. E o reino dos céus vai manifestar na terra, através de Jesus, sinais claros do que é esse reino. Toda vez que a gente vê Jesus agindo e falando, a gente vê o reino de Deus agindo e falando. Todas as ações e todas as reações de Jesus são ações e reações do reino. A mente de Jesus é uma mente do reino. O pensar de Jesus, os atos, as atitudes, as ações, todas são centradas nas decisões e nas diretrizes do reino de Deus, que é um governo. O reino de Deus é um governo que chegou a nós, na pessoa de Jesus, e que traz um comando. O comando é arrependei-vos. A palavra arrependei-vos, em grego, é metanoia, ou seja, vocês vão precisar mudar a mente. A palavra metanoia significa mudança de raciocínio, mudança de mentalidade. Então, quando Deus fala para nós, arrependei-vos, Ele não está dizendo apenas pare de fazer bobagem. Isso também está incluído, mas não é essa o sentido mais profundo da palavra arrependimento. Não é mudar de comportamento. Não, é mudar de uma mentalidade mundana, de uma mentalidade separada de Deus, para uma mentalidade do reino. Metanoia significa que eu devo trazer a minha mente antiga, a mente que não conhecia esses princípios, e devo colocar minha mente nestes princípios, no ensino do reino, naquilo que o reino está trazendo para mim e para você. O reino de Deus chega na pessoa de Jesus e começa a manifestar sinais. Um dos sinais mais claros de que o reino de Deus chegou é que Jesus curava todos os enfermos. É impressionante como que a enfermidade ela foi enfrentada por Jesus. Jesus não se dava bem com a enfermidade, porque estava escrito ao seu respeito no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 3 em diante, o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então, um dos sinais que o reino de Deus chegou em Jesus é que as doenças humanas precisavam ser tiradas dos corpos humanos. A doença é uma manifestação da separação de Deus, do afastamento do homem, do enfraquecimento do seu ser. E quando o reino de Deus chega novamente em Jesus, Jesus começa a manifestar os sinais contrários ao mundo caído. Ele começa a curar enfermos. E ele começa a expulsar demônios.
que também é uma manifestação do reino de Deus. Os espíritos malignos que se aproveitam das pessoas para influenciá-las de tal maneira que vão criando nelas moradia, estabelecimento psicológico, emocional. Jesus chega nesse momento expulsando essa tirania, essa ditadura satânica. Jesus chega expulsando. Então são esses dois sinais claros do reino de Deus. Na verdade são três coisas muito claras que Jesus fazia, demonstrando que o reino havia chegado. Ele pregava o reino de Deus, ou seja, ele ensinava a palavra, ele curava enfermos e ele expulsava os demônios. Ele restaurava as pessoas. Então salvação, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a chegada do reino, significa uma coisa bem ampla. Não significa apenas você crer num punhado de doutrina. Salvação não significa ter uma religião. Salvação não significa você ter um grupo para que você se confraternize aos domingos. Salvação significa você ser restaurado pelo poder de Deus, através de Jesus, pelo Espírito Santo que é oferecido a cada ser humano hoje que crê em Jesus Cristo. É uma restauração de dentro para fora. É uma reunidade com Deus através da fé. O reino de Deus chegou a mim e chegou a você nessa manhã de segunda-feira. O reino de Deus está batendo na sua porta. Você talvez que nunca tenha pensado nesses aspectos do Evangelho, é bom que você comece a pensar. É bom que você comece a pensar, puxa vida, que interessante a chegada de Jesus e Ele trazendo esse reino dos céus, porque isso faz sentido agora para mim. Será que eu estou longe do reino dos céus? Será que eu já entrei no reino dos céus? Essa é a pergunta básica que cada um de nós tem que fazer, porque é para isso que Jesus veio, para que você seja parte integrante desse reino que vai se expandindo com a pregação da palavra. Hoje a palavra de Deus está chegando a você. A palavra de Deus está dizendo assim: arrependei-vos, arrependa-se, procure ouvir a palavra do reino, procure colocá-la no seu coração, a palavra de Jesus que está sendo pregada a você, para que você receba pela fé e fale, eu creio. Quando você disser de todo o teu coração, de toda a tua boca, eu creio nesse Jesus, nesse verdadeiro Jesus, não nesse Jesus pintado pela religião, mas o Jesus verdadeiro, esse aqui, que te oferece salvação gratuita, que você não pode enxergar Jesus, você não enxerga Jesus pendurado em nenhum madeiro mais. Esse Jesus verdadeiro é Espírito, e ele é proclamado através da palavra que nós pregamos do Evangelho, e você tem a oportunidade hoje de receber Jesus como o Rei do reino que chega a você. Amém? Eu quero orar com você hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Diga assim: Senhor nosso Deus, eu reconheço que Jesus é o Rei do reino. Eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Salvador nessa manhã. Eu agradeço ao Senhor, porque Jesus é o mediador entre nós. É aquele que nos faz a paz. É aquele que nos dá salvação e que restaura a nossa vida de maneira completa. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém, queridos? Esse é o começo da mensagem de Jesus. Deus te abençoe nessa segunda-feira. Em nome de Jesus, o Rei do Reino. Amém.